Convido vocês a virem comigo me dizer a razão 1 mais 2 mais 3 até x menos 1, dividida por x mais 1, x mais 2 até 2x menos 1. Sugiro que você pause, tente resolver e depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos essa questão, a gente vai lembrar que nós definimos uma sucessão aritmética de termos primeiro A1, segundo A2, terceiro A3 e assim por diante até um enésimo, como sendo aquelas sucessões onde eu tenho a soma de um número fixo que nós chamamos de razão. Não é verdade? De tal forma que eu tinha, a partir do segundo termo, o anterior somado com essa razão. Né? O terceiro termo era o anterior somado com essa razão. E por recorrência, quando eu coloco no lugar do A2 o valor dele aqui, eu fico com A1 mais 2Rs, né? Que vai ficar esse R mais esse R. De igual modo, se eu tivesse um quarto termo, é sempre o anterior mais a razão, percebe? Ó? E aqui, de novo, por recorrência, no lugar do A3, eu posso colocar quem? A1 mais 2R. Ora, 2R com esse R, eu vou ficar com A1 mais 3R. De tal forma que quando eu tenho o enésimo termo, sempre é A1, né? E é sempre 1 a menos, ó. Quando era 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Então, N menos 1 vezes a razão. Essa era a relação que nos dava aí, né, por recorrência, o termo geral de uma sucessão aritmética. Agora, e se eu quisesse somar os termos dela? Será que eu saberia? Ó, se em vez de achar um enésimo termo, eu quisesse somá-los, né, todos os termos até chegar no enésimo termo. Agora, tudo que a gente precisa fazer, vamos chamar de S essa soma, é usar a recorrência aqui, a mesma recorrência. Ó. Quem é o A2? É 1 mais R, acabamos de ver. Quem é o A3? É A1 mais 2Rs. O A4, A1 mais 3Rs e assim por diante. Quem é o AN? É o A1 mais N menos 1R, não é verdade? Observe que eu tenho aqui A1 mais A1 mais A1 repetidamente somando. Ora, soma de parcelas iguais é a definição de multiplicação. Então eu tenho A1 vezes N, porque eu estou indo de 1 a N. Então eu estou somando A1 com ele mesmo N vezes, ok? N vezes. Agora eu tenho R, 2Rs, 3Rs, 4Rs, até N menos 1Rs. Vou colocá-lo em evidência. Então aqui ó, vai ficar 1 mais, aqui, 2 mais, próximo 3 e assim por diante. Até lá no final, não é? Onde eu vou ter quem? N menos 1, ok? E aí se eu multiplico, R vezes 1 eu volto, R vezes 2 eu volto e assim por diante. Até lá no final, N menos 1 vezes R. Bom, quando eu faço isso, eu noto o seguinte, ó. Eu noto que eu estou com A1 vezes N mais R que multiplica. Isso daqui é a soma dos N menos 1 primeiro naturais. Vocês lembram disso? A gente já demonstrou na aula 1, né? A soma de 1 mais 2 mais 3 mais 4 até um certo N. Nesse caso eu estou indo até N menos 1. A gente sempre faz o quê? É o termo de parada, né? A gente já provou isso, o termo de parada, vezes o sucessor sobre 2. Ok? Nós mostramos que quando eu estou com 1 mais 2 mais 3 até N, isso é N vezes N mais 1 sobre 2. Ok? Na aula 1. Aqui o meu termo de parada é N. Aqui o meu termo de parada é N menos 1. E aí o sucessor é ele mais 1. É isso que está escrito aqui. Bom, aí ficou fácil, porque note, eu tenho aqui o que na verdade? Ó, quando esse 1 cancela, eu tenho N multiplicando por R em cima, né? N menos 1, N, e multiplicando por R. E aqui eu tenho N também multiplicando. Então eu vou colocar esse N em evidência. Aqui vai ficar quem? O A1 mais. Aqui vai ficar quem? Vai ficar o R vezes o N menos 1. R vezes o N menos 1. Tudo isso sobre 2. Verdade? De maneira que se eu multiplicar N vezes A1 eu volto. E N vezes todo mundo aqui é o que está escrito aqui. Ó. N vezes todo mundo aqui sobre 2. Bom, agora eu vou lembrar o seguinte. Ó. Quem é... Vou até melhorar isso aqui, né? Mas eu acho que já dá para a gente usar. Olha só. A gente viu que o termo geral é A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Ó, a N é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu subtraio A1 dos dois lados, eu estou com a N menos A1. E isso dá N menos 1 vezes a razão. Então, esse produto aqui, na verdade, ó, esse produto, na verdade, ele vale quanto? A N menos A1. Sacou? Então, pronto. Isso aqui vai ficar N vezes A1 mais a N menos A1 sobre 2. Ok? Quando eu multiplico aqui, eu vou ficar com 2A1 mais essa galera. Ora, 2A1 com esse menos A1 vai ficar A1. Né? Então, 2A1 com menos A1 dá 1. Então, eu cheguei onde eu queria. Minha soma vale quanto? N vezes A1 mais AN sobre 2. Como queríamos demonstrar. Ou seja, para calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética, ou de uma sucessão aritmética, ou de uma sequência aritmética, eu só preciso multiplicar o número de termos que eu estou considerando vezes a soma do primeiro e do último e dividir por 2. Primeiro um termo mais último termo sobre 2 vezes o total de termos. Pronto. Sabendo isso, nossa questão chegou ao fim. Né? Veja que dizem que foi um menino de 9 anos, Gauss, né, na Alemanha, que provou isso aí. O professor dele pediu para ele fazer essa soma, ó, até 100, e aí mal virou as costas, ele resolveu. Por quê? Porque a gente acabou de ver que eu tenho que somar o primeiro e o último, multiplicar pelo total e dividir por 2, né?
Então vejam, ele notou isso, ó, quando eu somo aqui 101, mais 99 aqui, 102, o 3, é sempre essa soma, o primeiro com o último, ele é constante, né? Então ele percebeu que se eu pegar de 1 a 100, eu tenho 100 termos. E a soma aqui é sempre constante, nesse caso 101. Pronto, ele só fez dividir isso aqui por 2, que deu 50 vezes 101, que dá 5.050. Ok? Bem simples, né? Bom, então o que a gente precisa fazer? A gente já sabe que para calcular a soma, a gente soma o primeiro com o último, multiplica pelo total e divide por 2. Vamos fazer isso aqui, ó. Para facilitar a minha vida, eu tenho uma soma em cima, tenho uma soma embaixo. Eu vou somar aqui, ó, soma do numerador e aqui, ó, soma do denominador, para facilitar, tudo bem? Vamos calculá-la separadamente. O numerador, se eu somar 1 mais 2 mais 3, percebe que é uma sucessão aritmética, está aumentando de 1 em 1. Então, para somar, eu só preciso fazer o quê? Pegar o primeiro termo, somar com o último termo. Quem é o último termo? X menos 1. E multiplicar isso pelo número de termos. Se eu estou indo de 1, 2, 3 até x menos 1 é o número de termos, sacou? 1, 2, 3, quantos termos? Até x menos 1, ele é o número de termos. E tudo isso eu tenho sempre que dividir por 2, né? Ora, feito isso, eu acabei de achar essa soma, né? Porque se 1 vai cancelar, na verdade, eu vou ficar com x vezes x menos 1 sobre 2. Essa é a soma do numerador. Agora vamos usar essa relação para calcular a soma do denominador. Ora, para calcular a soma do denominador, observe, aqui eu estava indo de 1, 2, 3, então era imediato, né? Agora não, eu não sei quem é o x, mas eu sei que é sucessão aritmética também, ó, porque está aumentando de 1 em 1, né? Então continua valendo essa relação, é uma sucessão aritmética. Só que eu preciso de o quê? Eu preciso saber, o A1 está aqui na cara, o AN está lá, mas o N eu preciso saber quem ele é. Quantos termos tem, né? Isso eu não sei. Mas é muito fácil, porque veja, quando você lê da página 10 até a página 15 do seu livro, você leu quantas páginas? 5? Não, você leu 6 páginas, né? O que você faz? O último menos o primeiro, né? Vou colocar aqui, ó. 15 menos 10, e você sempre soma 1, né? Para considerar. Então você leu 6 páginas. Percebeu? Da 10 a 15 não são 5, são 6. Então, para me saber na sequência, né, quantos números tem aqui, ó, somando, eu só preciso fazer quem? O número de termos. Vamos colocar aqui, ó. O número de termos da SD. Número de termos da SD. Ora, só preciso fazer o último menos o primeiro e somar 1. Sempre isso vai valer, sempre, para números que estão indo crescendo sequencialmente, é o nosso caso. Então aqui eu preciso fazer o quê? 2x menos 1, menos o A1, que é quem? X mais 1, e ainda tenho que somar 1. Ok? Esse 1 com esse menos vai cancelar com esse aqui. Então eu vou ficar com 2x menos x. Ok? E aqui ainda tem um menos 1. Então eu tenho x menos 1 termos. Ok? X menos 1 termos. Então, o que eu tenho? Esse cara menos esse mais 1 me dá o total de termos. Eu tenho agora que usar minha relação. Quem vai ser meu SD? A soma do denominador. O primeiro termo, x mais 1, mais, né, o último termo, 2x menos 1. E ainda vou multiplicar pelo total de termos, que eu acabei de encontrar. X menos 1. E isso eu vou dividir por 2. Pronto. Esse 1 com esse 1 cancela, então aqui eu vou ficar com x mais 2x. Isso vai me dar 3x, que multiplica x menos 1. E embaixo 2. Acabou, porque o que ele queria era o quê? Sn sobre Sd, essa soma dividido por essa soma. Então eu só preciso fazer o quê? Dividir essa fração por essa fração, ok? Como é que a gente divide fração? Conserva a primeira, ó. Então se eu fizer Sn sobre Sd, eu vou conservar a primeira, x vezes x menos 1 sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda, né? 2 sobre 3x, que multiplica x menos 1. E aí todo mundo se despede da festa, a festa acabou, ó. X menos 1 vai embora, x vai embora, 2 vai embora, ficou nada aqui. Embaixo, ficou o 3, né? Pronto, essa é a resposta final da questão. A razão entre aquelas duas somas dá 1/3. Simples assim.